Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Queria que a igreja abrisse as suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 15 ao 17. Juízes, capítulo 16, versículo 15 ao 17. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não me revela o seu segredo? Por 3 vezes você zombou de mim, e ainda não me contou em que consiste a sua grande força. Ela o importunava e pressionava todos os dias com a mesma pergunta, de modo que a alma dele se angustiou até a morte. Então ele contou o seu segredo, dizendo: nunca foi me passado uma navalha na minha cabeça, porque sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Se o meu cabelo for cortado, a minha força irá embora, e ficarei fraco e serei como qualquer outro homem. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, aqui, Senhor, já te adoramos, aqui já te glorificamos, mas nessa noite, Pai, queremos ouvir a Tua palavra, queremos ouvir a Tua voz falar conosco nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu te convido mais uma vez para estar, Senhor, sobre as nossas vidas. Que nessa noite, Pai, eu não venha falar nada de mim mesmo, mas tudo conduzido e guiado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, abra os ouvidos espirituais da Tua igreja para que venhamos, Senhor, ouvir a Tua voz nessa noite. Que Teu Espírito venha, Senhor, pairar sobre as nossas vidas. E que nós venhamos, Senhor, sair daqui, Senhor, cheios da Tua palavra. Que nós venhamos, Senhor, sair cheios de Ti nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Abra o nosso entendimento e fale conosco nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Quero que, antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, quero agradecer a Deus por essa rica, maravilhosa oportunidade que Ele tem me concedido de mais uma vez estar pregando aqui no culto de ensino. Quero agradecer o meu pastor Juscelino pela oportunidade. Creio que Deus tem algo a falar conosco nessa noite. Também quero agradecer a Deus porque hoje recebi uma bênção no meu trabalho. Fui promovido de cargo para a honra e glória do Senhor. Estou feliz, contente, e isso me deu mais prazer e mais vontade de vir aqui pregar a palavra de Deus e falar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é tremendo, o quanto Ele é um Deus poderoso. Então, muito me alegro por mais essa oportunidade. Nas pregações eu não costumo colocar temas, mas essa pregação tem um tema. E o tema dessa pregação é Fuja do Pecado. Terça retrasada, o pastor Adilson pregou aqui sobre uma vida amarrada no altar. E para nós vivermos uma vida, irmão Alfredo, amarrada no altar, é necessário viver uma vida de obediência com Deus. Matando todos os dias a nossa carne e fortalecendo a cada dia o nosso espírito. Pastor Hamilton, terça-feira passada, pregou sobre os falsos profetas que estão surgindo, e muitos estão surgindo. Mas para que nós não venhamos ser enganados por esses falsos profetas, tem um guia para a nossa vida, que é a palavra de Deus, a qual precisamos meditar de dia e de noite, para que quando vier esses falsos profetas, nós repreendemos ele através da palavra de Deus, que é viva, eficaz e verdadeira. Começando aqui a minha pregação, o livro de Juízes vai falar sobre o momento de apostasia que o povo de Israel estava vivendo
diante da presença de Deus. O povo de Israel era aquele povo que, quando tudo estava bem, quando tudo estava top, quando tudo estava legal, eles se esqueciam de Deus. Mas quando as coisas começavam a apertar, quando as coisas começavam a ficar difíceis, quando as coisas começavam a ficar doloridas, o povo de Israel lembrava do Senhor e começava a clamar a Ele. Porque entenda que muitas das vezes na nossa vida acontece a mesma coisa. Aquele momento que nós estamos vivendo uma vida top, alegre, nada está faltando na nossa mesa, a nossa família está bem de saúde, a nossa família está bem, os nossos amigos estão bem. Se nós não vigiarmos, acabamos se esquecendo de Deus. E era assim que acontecia com o povo de Israel. E quando a nossa vida começa a ficar difícil novamente, as portas de trabalho começam a fechar, a sua vida financeira já não está legal, a sua vida já não está mais top, aí você lembra de Deus novamente e vai clamar a Ele, pedindo para que Ele venha fazer algo pela sua vida. Então era assim, pastor Hamilton, que o povo de Israel estava vivendo naquele tempo. Quando estava top, se esqueciam de Deus, mas quando estava no momento difícil, lembrava de Deus. O livro de Juízes também vai falar, a gente pode supor como o tempo dos juízes. Os juízes a qual Deus levantava para livrar o povo de Israel da opressão dos seus inimigos. Opressão é essa que acontecia por conta do pecado do povo. O povo já não conhecia a Deus, o povo já vivia uma vida pecaminosa diante de Deus. E quando o povo começava a viver uma vida de pecado, de apostasia, esquecendo de Deus, vivendo longe dos princípios e do mandamento de Deus, Deus fazia com que eles fossem oprimidos pelos seus inimigos. Então, quando eles eram oprimidos pelos seus inimigos, o povo novamente clamava a Deus. Depois da morte de Josué, aquele que andou com Moisés e foi escolhido para entrar na terra prometida, cada tribo vai sendo distribuída pela terra de Canaã, e cada um vai conquistar uma tribo naquele momento. E a Bíblia vai dizer que aquele povo, no tempo de Josué, servia a Deus, conhecia a Deus, sabia das obras de Deus, do cuidado de Deus com Israel, do zelo que Deus tinha por Israel. Deus sabia, aquele povo ele sabia que o Senhor tinha feito chover maná do céu, sair água da rocha e ter suprido as necessidades daquele povo. Só que agora morre Josué. Só que agora morre aquela geração que conhecia as obras do Senhor. E surge uma nova geração. E a Bíblia vai dizer que aquela geração nova que surge não conhecia a Deus, não conhecia a obra, o cuidado, o zelo de Deus com o povo. Aquela geração era uma geração que não tinha identidade. É uma geração que não conhecia o Deus de Israel. É uma geração que não conhecia os deuses dos céus, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que é o Todo-Poderoso, o Deus que fala e o mar se abre, é o Deus que fala e a tempestade se acalma, é o Deus que fala e os coxos são curados, o Deus que fala e os cegos são curados. Aquela geração nova não conhecia esse Deus. E trazendo para os nossos dias de hoje, também está surgindo uma geração que não conhece a Deus. É aquela geração que nada mais é pecado. É aquela geração que ir para a cama com o namorado ou com a namorada antes do casamento não é pecado. É aquela geração que chamar palavrão, xingar as pessoas não é pecado. Surge aquela geração que ouviu um pagodinho no final de semana, um forrozinho, um sertanejozinho, um rapzinho, uma eletrônica, não é pecado. É uma geração
geração que se contamina com aquilo que o mundo oferece. É uma geração que diz que ouvir pai e mãe não é legal, porque eles estão muito velhos. E nós estamos modernos agora, o tempo deles já passou, agora nós estamos vivendo o nosso tempo. É uma geração que não escuta mais conselho de pastor. É o pastor fala, dá uma direção para ele, ele faz por outra direção. É uma geração que não escuta mais o seu líder. É uma geração que não ouve mais o mais velho. Os mais velhos para ele não importam, mas foi os mais velhos que sustentaram a igreja até aqui. E surge essa geração que não escuta ninguém. É uma geração, pastor, que pensa que sabe tudo, mas não sabe nada. Foi essa geração que surgiu. Então a Bíblia ela vai dizer que a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo. A ira do Senhor se acendeu contra aquele povo de Israel, contra aquela geração. E talvez você possa olhar e refletir neste momento e falar assim, égua, Deus é tão mau. Deus é tão ruim que entrega o povo dele escolhido para a mão dos seus opressores, dos seus inimigos. Mas Deus não é mau. Deus é justo, porque Ele sabe o dia de amanhã. Ele conhece o seu dia. E Ele sabe que se você andar por um caminho que não é direcionado por Ele, você vai cair. Você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Só que o interessante, irmão Rodrigo, que no meio dessa geração, existem pessoas que não se vendem aos deuses pagãos. Existem pessoas, irmã Mônica, que não se vendem ao pecado. Existem pessoas que agem diferente dos iguais. E no meio dessa geração existe um homem chamado Otiniel, irmão de Caleb, que Deus levanta para livrar o povo do rei da Mesopotâmia. No meio dessa geração tem Débora, a profetisa, e Baraque, que Deus vai levantar para que o povo venha ser liberto das mãos do rei de Canaã. No meio dessa geração existe Gideão, que Deus vai levantar para libertar o povo da opressão dos medianitas. E no meio de uma geração, no meio de um mundo pecaminoso, aonde o pecado alastrou no mundo por conta dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus envia o seu Filho amado Jesus. Não, eu vou repetir para ver se você vai pegar. No meio de uma geração pecaminosa, a qual o pecado entrou no mundo por causa de Adão e Eva, Deus envia Jesus, o seu Filho amado Jesus, aquele que tira e arranca o pecado do mundo, o Cordeiro vivo, aquele que não tem mancha, aquele que não tem pecado, aquele que por meio dele somos salvos e vivemos uma vida eterna por conta dele. E no meio dessa geração pecaminosa, Deus levantou eu e você para fazer a diferença aqui na terra. No meio de uma geração pecaminosa, Deus levantou eu e você para fazer a diferença, para não se corromper, para não se vender ao pecado e nem aos deuses pagãos. Deus acreditou em mim e acreditou em você. E eu quero liberar a primeira palavra profética nessa noite. Eu queria que você levantasse a sua mão, porque você vai ser uma geração que não vai se corromper. Você vai ser uma geração que Deus escolheu para pregar o evangelho a toda criatura, aonde o pecado não vai prevalecer, aonde a morte não vai prevalecer, porque você foi escolhido de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu faço parte dessa geração. Você faz parte dessa geração?
Você faz parte dessa geração? Aleluia. Glória a Deus. No capítulo 13, versículo 1, parte B do versículo, vai dizer que por conta do pecado do povo, vai dizer, e por isso eles o entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Do capítulo 1 ao capítulo 13, por 5 vezes, o texto vai falar que o povo se corrompeu, que o povo fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Porque entenda que o pecado, ele nos oprime. O pecado, ele nos distancia do propósito de Deus. O pecado nos traz consequência, tanto espiritual como física. O pecado, ele te leva para um abismo escuro, aonde só quem pode te tirar de lá é Jesus, é Deus. Então, glória a Deus. Então já falamos que o que causou essa maldição para o povo de Israel foi o pecado. E nessa noite eu quero falar sobre esse juiz que Deus levantou, chamado Sansão, que eu creio que muita gente conhece aqui, e já ouviu a história, e já ouviu alguns pregadores pregar sobre ele. Só que eu quero pregar uma revelação de Deus para você, que Deus passou para mim nessa noite. No livro de Juízes, capítulo 13, versículo 2 ao 5, aqueles que puderem acompanhar, podem acompanhar, vai dizer assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filho. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz a um filho. Por isso, tenha cuidado e não beba vinho, nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, e o menino será chamado consagrado Nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Você vai ver, se você ler o livro dos Juízes, você vai ver que em todos os momentos que o povo estava sendo oprimido, o povo clamava a Deus e Deus respondia. Só que no capítulo 13, ele não vai dizer isso. Ele não vai dizer que o povo clamou. Ele não vai dizer que o povo orou. Ele só vai dizer assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá. Porque a linhagem de Dan era uma das linhagens dos filhos de Jacó. E por ser uma das linhagens do filho de Jacó, certamente nós vemos que Manoá conhecia a Deus. Manoá sabia viver uma vida conforme a presença de Deus. Sabia ser reto, sabia ser íntegro, sabia viver uma vida conforme a vontade de Deus. Porém, Manoá tinha uma mulher que era estéril. Mas através daquela família, Deus ia levantar um libertador para o povo de Israel. Porque entenda o seguinte: talvez na sua casa, na sua família, tem pessoas que estão vivendo no jugo do pecado, não conseguem mais se levantar, não conseguem mais se erguer, estão sendo oprimidas pelo pecado. Mas no meio da sua família existe você. Não, eu vou repetir de novo. Talvez a sua família não consiga mais se erguer. Talvez a sua família não consiga mais ir para frente. Você não consegue mais andar nem para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. É o peso do pecado. Mas Deus levantou você no meio da sua família para mostrar aquele, o único que pode tirar o pecado do mundo. O único que pode libertar o homem e a mulher da opressão do pecado, da mão do inimigo.
Então Deus levantou você para fazer a diferença, porque você conhece o Deus vivo. Você conhece o Deus que perdoa pecado. Você conhece um Deus que pode lavar o homem com o sangue e ser purificado e ter uma vida com Deus, uma vida eterna. Você conhece esse Deus. Aleluia. No capítulo 13, versículo 23, 24 e 25, vai dizer assim: depois a mulher deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele, entre Zorá e Estaol. Como a Bíblia diz, Sansão era um homem nazireu. Nazireu era um homem consagrado para Deus. Um homem separado para Deus. Se vocês quiserem acompanhar lá em Números 6, do 1 ao 5, vai falar sobre isso, sobre o nazireu. Nazireu era um homem de exemplo de vida, temente a Deus, um homem diferente. E a Bíblia vai dizer que ele teria que ser um homem santo, um homem separado, um homem totalmente consagrado para um propósito de Deus. Como uma pessoa consagrada e separada, nazireu, tinha certas coisas que ele não poderia fazer. Tinha certas coisas que ele não poderia tomar. E a Bíblia vai dizer que ele não poderia tomar bebida forte, e nem outro tipo de bebida, fermentada. Não poderia comer nada impuro, e sobre a sua cabeça não passava navalha. E lendo esse texto, irmão, de Números, eu vejo que também nós, como igreja, como filho de Deus, somos também pessoas separadas para Deus. Em 1 João 3, versículo 2 e 9, vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente está nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E por conta de sermos filhos de Deus, não é em qualquer lugar que nós podemos entrar. Não é em qualquer mesa que nós podemos sentar. Não é em qualquer conversinha que nós podemos participar. Não é qualquer amizade que podemos ter. Por quê? Sou filho de Deus. Você é luz no meio deles, mas você não pode praticar o que eles praticam. É isso que as pessoas não estão entendendo. Quer ajudar, mas acaba participando daquilo que não convém. Então nós somos filhos de Deus e temos que viver separado para Deus. Nem tudo podemos praticar, nem tudo podemos usar, nem tudo podemos vestir. Somos exemplo aqui na terra, porque nós temos que ser pequeno Cristo aqui na terra. E com a ajuda do Espírito Santo nós conseguimos isso. Juízes 14 vai falar sobre o primeiro erro de Sansão. Sansão, ele se apaixona, ele casa com uma mulher, ele gosta de uma mulher, filha de filisteus. E naquele tempo, o certo seria Sansão procurar alguém da sua mesma linhagem, da sua mesma tribo. Ah, pregador, mas por quê? Porque da mesma tribo dele ia conhecer o Deus que ele serve. Porém, ele vai procurar de outra tribo, de outro lugar, do lugar dos filisteus. E naquele tempo, de acordo com a lei de Moisés, não podia ter casamento misto. Mas Sansão vai e casa com essa mulher, indo contra a vontade de Deus. O segundo erro de Sansão diz que ele se envolve com uma prostituta, quebrando princípios, indo contra a vontade de Deus novamente, desobedecendo a Deus e fazendo as coisas com a sua própria vontade. O terceiro erro de Sansão, e aqui eu entro para finalizar a mensagem. O terceiro erro de Sansão foi se apaixonar por uma mulher chamada Dalila.
Sansão quis andar conforme a sua própria vontade. E isso lhe causou a queda. Sansão usou aquilo que Deus lhe entregou, sua força, para ter vantagens pessoais. Mas não era isso que Deus queria para Sansão. Não era isso que Deus queria para a vida de Sansão. Porque Deus queria que Sansão fosse um homem separado. Porque Sansão foi levantado para libertar o povo de Israel. Porque entenda, nazireu que é nazireu não casa com qualquer pessoa. Nazireu que é nazireu não namora com qualquer pessoa. Nazireu que é nazireu não anda com qualquer pessoa. Nazireu que é nazireu não frequenta qualquer lugar. Nazireu que é nazireu não tem qualquer amizade. Nazireu que é nazireu não escuta qualquer música. Nazireu que é nazireu, ele se afasta do pecado. Nazireu que é nazireu obedece, pastor Hamilton, a palavra de Deus. Porque nazireu, em Números vai dizer que nazireu é um homem separado e escolhido para um propósito. Você foi escolhido para um propósito. Você foi escolhido para algo. Você é um nazireu de Deus. Você é um homem e uma mulher separado para Deus. Então você foi escolhido neste mundo para fazer a diferença e viver conforme a vontade de Deus. A Bíblia diz que Sansão vai ficar com Dalila e os filisteus oferecem alguma moeda para que Dalila venha descobrir de onde vinha o segredo de Sansão. A Bíblia vai dizer que por 3 vezes Dalila veio e perguntava a Sansão: de onde vem a tua força? De onde vem a tua força? De onde vem a tua força? E na 3ª vez Sansão, com a alma angustiada, ele acaba revelando o seu segredo, de onde vinha a força de Sansão. E isso foi o suficiente para que o inimigo viesse e tragasse, derrotasse a vida de Sansão. Porque é assim que o inimigo das nossas almas se apresenta para nós. Ele vem aos poucos. Ele vem um dia, ele vem outro dia, ele vem depois. E se você não vigiar, você acaba caindo. Sansão matou um leão. Sansão matou os seus inimigos. Mas para o pecado ele não foi forte. Mas para o pecado ele não conseguiu ser forte. E é assim a nossa vida. Porque não importa o quão forte você é. Não importa o quão espiritual você é. Não importa o quanto você ora, o quanto você jejua. Se você não fugir do pecado, uma hora ele te derruba. Uma hora ele te derrota. Uma hora ele faz que você caia. Mas assim como José correu do pecado, assim também tem que ser eu e você. Temos que correr do pecado. Temos que se distanciar dele a cada dia, para que nós venhamos vencer ele. Eu separei alguns tópicos aqui para encerrar. O primeiro tópico vai dizer: o inimigo nos cerca até descobrir de onde vem a nossa força. Assim como Dalila, o inimigo vem todos os dias para ver de onde vem a nossa força, para que quando dermos uma brecha ele nos destruir. A força de Sansão vinha do Espírito de Deus. Ele já tinha quebrado todos os princípios, menos cortar o seu cabelo. E quando cortasse o seu cabelo ele ficaria fraco, e foi o que aconteceu. E a nossa força vem do Senhor. É por isso que não devemos parar de orar. É por isso que não devemos parar de jejuar. É por isso que não devemos parar de ler a palavra. Porque nós devemos ser fortes contra o nosso inimigo. O segundo tópico diz assim: o pecado nos afasta de Deus e nos leva à morte espiritual, física e eterna. Todo pecado tem a sua consequência. Sansão por algum momento deve ter pensado que Deus poderia estar com ele, não importando por quais
por quais estavam sendo sua atitude diante da presença de Deus. Sansão começa a viver uma vida de pecados diante da presença de Deus. Ele começa a viver uma vida desordenada diante da presença de Deus. E o Espírito de Deus é retirado da vida dele. Isaías 59:2 vai dizer: mas a iniquidade de vocês fazem separação entre você e o seu Deus. E os pecados que você cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para que não possa ouvir o seu pedido. Romanos 6:23, parte A do versículo, vai dizer: porque o salário do pecado é a morte. A morte espiritual é a morte a qual Deus se separa de você. É aquele momento que você não sente mais vontade de orar. É aquele momento que você não sente mais vontade de jejuar. É aquele momento que você não sente mais vontade de fazer nada para Deus. É aquele momento que o culto está abençoado, todo mundo está sentindo a presença de Deus, só você que não sente, ainda sai reclamando do culto, porque está morto espiritual. Essa é a morte espiritual. A morte física é aquela que todos nós vamos passar um dia. E a morte eterna é a todos aqueles que praticam iniquidade e não se arrependem. Vão viver uma morte eterna no inferno. Só que o texto de Romanos, Júnior, vai nos dar uma esperança. E vai dizer: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqueles que fogem do pecado, aqueles que não se vendem ao pecado, aqueles que não se vendem aos falsos deuses, aqueles que permanecerem fiel a Deus, herdarão a vida eterna. Aleluia. Herdarão a vida eterna. E o terceiro tópico: o pecado nos cega, o pecado nos amarra e o pecado nos aprisiona. Os filisteus agarraram Sansão e lhe furaram os olhos. Alguns comentaristas vão dizer que naquele tempo eles furaram os olhos de Sansão por conta que caso ele viesse recuperar sua força, ele não viesse dar prejuízo para ele. Porque o inimigo sabe, irmão, que enquanto você está de pé, você dá prejuízo para ele. Porque ele sabe que enquanto você está de pé, você pode alcançar muitas almas para ele. Porque ele sabe que quando você está de pé, ele não prevalece, ele cai. Os filisteus os puseram em um moinho na prisão. Moinho era um trabalho escravo. Alguns comentaristas vão dizer que aqueles que eram rebeldes, desobedientes, faziam essa função. Era uma forma de triturar algo, só que a mão de obra. E é assim que acontece quando nós vivemos uma vida de pecado. O inimigo, ele nos cega, nos aprisiona e faz com que nós sejamos escravos dele. Mas Deus libertou você. Deus morreu por você numa cruz. O sangue dele te lavou. E hoje você é liberto do pecado. Ele libertou da escravidão do pecado. Ele te libertou da mão do inimigo, para que você venha a fazer a diferença aqui nessa terra. Aleluia, Deus. Para finalizar, Romanos 5, 20, 21 vai dizer: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Fique de pé nessa noite. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu queria orar por você nessa noite. Fuja do pecado. O pecado é algo que pode impedir você de chegar no céu e encontrar com Cristo. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, a Tua palavra, Senhor, foi pregada nesta noite, como um aviso para nós, Pai. Mas nós cremos, Pai, que fomos lavados com Teu sangue
E hoje somos libertos, Senhor, do pecado. O Senhor nos resgatou, Senhor, da escravidão do inimigo. Nos tirou da garra e da prisão do inimigo, para que nós venhamos, Senhor, viver uma vida, Senhor, diante da Tua presença. Deus, obrigado por esta noite. Perdoe nossos pecados. E se falhamos, Pai, neste dia, eu te peço, Pai, nos lave com Teu sangue e purifica a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Pai. Aleluia.